Salomão começa descrevendo suas experiências de forma geral. Ele começa no verso número 14: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. A expressão debaixo do sol significa uma vida desenvolvida separadamente de Deus. Salomão está observando que a sua comunidade, mesmo estando afastada de Deus, ainda assim buscava, por meio das mais diversas experiências da vida, encontrar o verdadeiro sentido da existência humana. A sua conclusão, na parte B do verso 14, eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Ou seja, essas tentativas são todas inúteis, não conseguem de fato preencher a natureza humana. Ele traz no verso número 15 uma conclusão por meio de uma parábola. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não se pode calcular. A grande questão aqui é uma questão de natureza, em que as nossas tentativas, as nossas experiências não conseguem mudar aquilo que o próprio Deus instituiu. Talvez a comunidade da época não estivesse encontrando o verdadeiro sentido da vida porque não estivesse usando os meios ou os recursos adequados para encontrar essa verdadeira felicidade. Então Salomão passa a usar uma estratégia diferente. Ele passa a usar a sua própria sabedoria como um meio para encontrar a verdadeira felicidade. Será que de fato o que estava faltando para aquela geração era sabedoria? Salomão então compartilha no verso número 16. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Salomão começou a crescer, a buscar o desenvolvimento por meio da sabedoria. Verso de número 17. Apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia. Salomão, então, passa a investir no conhecimento, porque talvez por meio do conhecimento ele, então, alcançaria o verdadeiro sentido da vida. Porém, ele chega a uma conclusão e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. A mesma conclusão que ele chegou no início, quando observou aqueles que viviam separadamente de Deus e que buscavam, por meio de suas várias experiências, encontrar o sentido da vida. Salomão também, por meio do uso da sabedoria, chegou ao mesmo resultado que aqueles da sua comunidade. Verso de número 18, ele traz uma conclusão por meio de um provérbio. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Na verdade, a conclusão ou o resultado final da experiência de Salomão foi o contrário do que ele imaginava. Porque ao crescer em conhecimento, ao se desenvolver, ao conhecer mais as diversas áreas da vida humana, ele cresceu também em sofrimento e em enfado, por conhecer mais de perto a realidade humana. A partir desse momento, então, Salomão muda o sentido da sua busca. E agora ele passa a tentar encontrar esse sentido da vida por meio do prazer. Verso de número 1, agora do capítulo 2. Dize comigo: vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Salomão passa a investir nos prazeres terrenos. Algo importante que devemos atentar nesse momento é para o sentido da palavra prazer. O sentido não é um sentido negativo, porque lá no verso número 26, o autor vai falar do prazer como uma dádiva divina. Ou seja, o autor não está falando aqui de um prazer imoral, mas de um prazer que é dado pelo próprio Senhor.
Salomão queria encontrar de forma ética, de forma moral, mas por meio do uso do prazer, a verdadeira felicidade. E ele chega a uma conclusão. A conclusão é: mas também isso é vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria de que serve. O riso, a alegria não conseguiram conduzir Salomão à verdadeira felicidade. Ele então passa a uma nova área e se envolve na bebida. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, rendendo-me com tudo pela sabedoria, regendo-me com tudo pela sabedoria, a entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu durante poucos dias da sua vida. Observe aqui como Salomão está se envolvendo agora na área da bebida, ou como ele está se envolvendo com a bebida. Ele entendia que a bebida trazia de alguma forma alguma satisfação, mas na perspectiva, na visão dele, talvez as pessoas não fossem plenamente satisfeitas por meio da bebida, porque não se deixavam conduzir pela sabedoria. Ao beber, se embriagavam e eram conduzidos pela própria carne. Salomão, então, teve cuidado de beber a tal ponto que sua mente ainda conseguisse raciocinar, que ele ainda conseguisse falar, se comportar de maneira sábia. A conclusão que ele chega é que, de fato, nem mesmo no uso da bebida, com sabedoria, com moderação, isso não é suficiente ou não foi capaz de lhe proporcionar aquilo que tanto ele desejava. A conclusão de Salomão, nesse primeiro momento, é que as experiências humanas, seja ela na área do conhecimento, seja ela na área do prazer, da bebida, em qualquer outra área, podem até gerar um bem-estar, mas esse bem-estar é momentâneo, pois somente uma vida com Deus, somente quando Deus se torna o centro da nossa vida, é que de fato todas essas experiências passam a ter sentido. Observe que a grande questão aqui não é a bebida em si, não é o conhecimento em si, não é o prazer em si, mas sim encontrar nesses elementos aquilo que faça ou que traga sentido à nossa vida. A conclusão de Salomão nesse primeiro momento é que somente Deus pode dar sentido à vida humana.